Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta, aqui nesse canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Primeira da noite será de Botão Turbo, um canalzinho bem interessante, mostrando que 5 speedrunners enfrentaram um mod impossível de Cuphead. Como será que isso foi feito? Caso vocês se interessem, o canal é esse, Botão Turbo, tá? Mais uma vez, fiquem ligados nisso. O speedrunner de Cuphead é um desafio extremamente difícil. Passar de todos os bosses do jogo, um seguido do outro. Só que tem alguns detalhes. O primeiro é que eles precisam jogar na categoria mais alta, o Expert. O segundo é que a cada ilha do jogo, um speedrunner é eliminado. O terceiro é que eles têm que trocar de armas. Ou seja, a cada ilha, tanto a arma primária quanto a arma secundária não podem ser usadas novamente. E o mais cruel Meu Deus do céu, como eles só assim? têm 4 de HP. E só podem recuperar vida assim que irem de uma ilha pra outra. No fim, os 3 finalistas garantem prêmios em dinheiro. Tudo isso aconteceu na primeira live aqui do canal, que contou com a participação do nosso mano Save Manual. E essa O Save Manual vai ser a história do desafio mais insano do Cuphead. Então vamos revisar as regras. Número 1, você tem que passar por todas as ilhas com 4 de HP. Número 2, a cada ilha alguém vai ser eliminado. Número 3, possivelmente por tempo, tá? Número 3, a cada ilha 2 dos tiros serão eliminados. Então você tem que pensar numa estratégia gigantesca para isso. Ok. Pesado, velho. As regras do desafio eram bem simples. O jogo já possui uma divisão de ilhas. Na primeira ilha, são 5 chefões. Na segunda ilha, também são 5. Na terceira ilha, nós temos 6 chefes. Isso porque o trem fantasma foi movido para a ilha seguinte. No cassino, nós temos incríveis 10 chefes, até chegar no King Dice e no temido Devil. O detalhe aqui é que os speedrunners só têm 4 de HP para enfrentar esse caminho todo. Então se qualquer um deles Isso é morresse, loucura, teriam que mano. voltar pro começo. Mas pra Teria que voltar pro começo. Tem que voltar pro evitar uma live de começo. 50 horas de duração, Olha, tem Boss Rush Options. nós colocamos alguns checkpoints, onde os runners podem recuperar a vida e terem um novo ponto de início. Só que aí você pode pensar, pô, então é só jogar seguro até chegar no checkpoint, né? Na real, aí que entra a parte de speedrun, já que o último colocado é sempre eliminado assim que o penúltimo ultrapassa o checkpoint. Então não dá pra só ir devagar. Pra deixar tudo mais competitivo, nós proibimos que qualquer arma fosse repetida. Isso porque os speedrunners geralmente usam a combinação da Lobber com a Spread nas speedruns, que são esses 2 tiros aqui. Então seria seja, os fácil mais demais deixar fortes. eles usarem as armas que já estão acostumados. No total, eles têm 9 armas, podendo combinar da forma que achar melhor, desde que não repitam as armas já utilizadas. Nós selecionamos 5 speedrunners com tempos bem variados pra ver quem levava o prêmio pra casa. Meu nome é Porco Brabo. Aqui é a Seraph. Meu nome é Nex. Me chamo Xerife. Eu sou a Wade. E sem enrolação, vamos descobrir se eles vão conseguir. Cara, o E Andy tá vai iniciado tá ali. o desafio. São Represente-nos, 5 Andy. speedrunners fazendo o boss rush de Cuphead no desafio aqui do Turbo Knockout. Começando no Slime Boxeador, que é o primeiro boss, já deu pra perceber algo logo de cara. Ué, todo mundo começou com a mesma combinação? Cada E logo um deu pra começou com um entender o roundabout. motivo. Eu escolhi o Torcidinho por conta do Cagney, pra você poder limpar tudo com o especial. E o vai e vem pra poder, principalmente, lidar com os sapos, já que eu não necessariamente preciso ficar mirando pra frente. Inclusive, todo mundo praticamente copiou minha estratégia. Acabou que virou uma estratégia oficial do pessoal aí. Então esses pilantras resolveram começar justamente com a combinação da cera, que foi a escolha do Boomerang com o Torcidinho. E a ideia principal aqui é ficar com uma combinação boa o suficiente pra enfrentar o boss mais chato dessa ilha, que é a Flor. Então fazia bastante Pô, a Flo, ela é a mais chata, mas ela é a mais legal ao mesmo tempo, né? Que musiquinha boa, mano. É uma musiquinha que seria muito mais fácil de carnaval do que um monte de música tema de sentido carnaval roubar aí. essa estratégia dela. Olha, eu não roubei ideia de ninguém. Eu testei todas as combinações e vi a que eu gostei mais. Quer dizer, nem todo mundo assumiu o roubo. Mas a gente sabe, porcão. Só que tinha uma runner que tava isolada desse roubo. A Wendy resolveu não seguir a estratégia do Torcidinho. Isso, é nóis! É nóis, Wendy! Minha Sempre estratégia, sendo eu já sabia diferente. que muito provavelmente ou eu ia perder na primeira ilha ou eu ia passar só da primeira ilha. Então eu pensei, cara, eu tenho que usar alguma arma que eu já tô mais acostumada, que era o tiro
vermelho. O tiro azul... Não, mas aí com esse tipo de pessimismo não foi legal, não. Que uma isso? recomendação do porco, por causa da flor. E aí eu fui treinar um pouquinho a fase da flor e eu vi que realmente vai e vem seria bem encaixado pra ela. E isso faz bastante sentido, já que dos speedrunners do desafio, a Wendy era a que tinha menor experiência com Cuphead. E chegar nesse desafio tendo que jogar contra 4 speedrunners viciados logo no Expert não é nada fácil. Então acelerar ao máximo a Ilha 1 seria a esperança pra ela não ser eliminada logo de cara. Com exceção da Wendy, né? Interessante. E a Wendy, inclusive, já reiniciou o chefão. Na verdade, o que a Wendy fez faz bastante sentido. Como eles vão precisar passar pelo slime, os vegetais, os sapos, a Hilda e por fim a flor, tomar dano logo no começo, nem que seja só 1 de HP, deixa muito arriscado continuar. Mesmo que ela fique pra trás por resetar logo no primeiro chefe, ela pode recuperar, caso algum dos outros runners acabe morrendo mais pra frente. Wendy, mas o que a Wendy não você. contava é que o porco, Seraph, Xerife e Nex simplesmente não tomavam dano. E além disso, eles estavam praticamente avançando ao mesmo tempo, sem problemas pra passar do slime, com o porco 2 segundos na frente. Depois o Nex pegou a liderança nos vegetais e no sapo, inclusive usando truques de speedrun, como ficar nesse pixel aqui pra não tomar dano. E quando todo mundo já tava entrando na Hilda, penúltimo boss da ilha, algo trágico aconteceu com a nossa querida Wendy. Não importa muito ainda a posição que eles estão agora. Meus amigos, depois disso, a pressão bateu. E a slime já começou a era, dar muito mano. trabalho pra ela. E mesmo com todos os outros runners pegando um padrão horrível na flor, Cara, e muito legal que a maioria dos runners ali, se eu não me engano, todos pegaram a RNG do golpe das sementes, que é um dos golpes mais difíceis de desviar da flor. depois de 7 minutos, o porco, Nex e Xerife passaram da primeira ilha, restando apenas uma esperança pra Wendy, uma incrível falha da Seraph. Se morrer dá chance, se morrer dá chance. E nocaute! É isso, nocaute. Infelizmente não deu pra Wendy, tomando o primeiro nocaute do desafio. Estando no Expert, foi a maior complicação pra mim, que eu não tinha prática nenhuma do Expert no Cuphead. Eu realmente me diverti bastante e eu acho que no fundo é isso Você que é fez o que importante, sabe? pôde, Você se vai. divertir. E agora restam apenas 4 Você fez speedrunners. o E que meu pôde. amigo, aqui que começa o desafio de primeiro verdade. A ilha eliminado. 2 foi considerada Que por pena. unanimidade como a ilha mais difícil de E pior que é a única que eu conheço desses aí. desafio. Eu acho que ele a 2 é a mais difícil, porque A foi Wendy o que eu Jones, mais sim. senti diferença da dificuldade normal, né? Do jogo que a gente tá mais acostumado. Inclusive, ela é a ilha provavelmente mais difícil de todas, mais difícil que o Hell, acredito eu. Então, dessa vez, cada um escolheu um set de armas totalmente diferente. Nada de roubar estratégia. Tiro certo, basicamente eu tiro V, só que melhorado, né? Mesmo se eu tivesse atirando em outro canto, ele minimamente daria dano no chefe, né? E a lobby é porque pra eu conseguir fazer o lobber trap, principalmente quando tá transicionando. E eu consegui Lobber acabar me Trap? adaptando ao uso da Lobber com a Spread, que é a rota que a gente costuma fazer de speedrun mesmo. Do meu ponto de vista, o Nex e a Alice eram os favoritos, e eu achei que eles já estariam garantidos na terceira ilha, então por isso que eu utilizei a descarga, que é a minha arma favorita, na segunda ilha pra fazer o mais rápido possível, pra eu Cara, tentar esse garantir pinguim, essa terceira mano. vaga e ir pro final junto com eles. Que Eu escolhi a infernal, Albus mano. principalmente porque ela dá um dano considerável. Como ela é uma arma de longo alcance, né? Eu podia só ficar recuado e dar um dano bom, assim. Eu acho incrível as pessoas que se especializam em jogos por um certo período de tempo. Tipo, a pessoa que vai jogar 60 mil horas de Cuphead e ficar tão viciado nesse negócio. Mas eu não é pra mim, sabe? Algumas situações que eu precisasse desviar, eu usava o tiro Sim. certo e eu podia... Eu acho muito legal a habilidade de fazer isso e a capacidade disso. Né? Mas não é pra mim, não. Eu não desviar e faria, não. continuar dando dano no passo. E essa ilha já começa de forma frenética, já que essa parte do palhaço já é bem difícil, por conta da velocidade que as bolas de beisebol são atiradas. Fora que olha só a velocidade que vem o carrinho da porque montanha-russa. Mas o porco mantém a liderança, sem tomar dano nenhum no palhaço, o que é incrível. Questão de... Ele é simples, mas ele é muito bem feito. Vamos de coração. E sim, porque muita gente ia olhar para aquilo e falar, que jogo chato. No segundo boss da ilha, que é o às gênio, vezes o não. nosso gênio especialista, Save Nosso Manual, gênio, deu a visão do Jesus. grande problema das fases de avião. A Cálice, na minha opinião, não é uma personagem muito boa em questão de aviãozinho. Esses tiros dela aí separados não é um dos melhores. E essa bombinha que ela solta também é xoxa pra caramba. Mas
Vamos torcer aí pra que os speedrunners, eles consigam passar rapidamente por essa fase. E enquanto o porco tava avançando pra Baronesa com 3 de HP, o Nex e o Xerife já começaram a passar mal pra Ilha 2, tendo que voltar lá pro palhaço. E a Seraph, que foi a última a entrar na ilha, já ia seguindo o porco bem de pertinho. Mas do nada, o porcão surpreende. Ficar pra trás. Que isso? Dói no coração. O porco brabo tomou um dano, ele simplesmente reiniciou. Depois de tomar 1 de dano e ficar ainda com 2 de HP, o porco reseta e também volta pro palhaço. Provavelmente porque a estratégia dele aqui é chegar com o HP cheio pra enfrentar a sequência do pica-pau e dragão. E no final, isso foi muito bem Ô, velho, o pica-pau é traiçoeiro. pensado por ele, já que vimos que logo na sequência que a Seraph, que conseguiu vencer a Baronesa e chegou com 3 de HP no pica-pau, acabou tomando um dano aqui e aqui também, perdendo totalmente a liderança e também voltando pro palhaço. Mas peraí, você viu essa morte estranhaça da Seraph? Isso acontece porque no Expert, o hitbox desse frango fica bem maior. Então, como ela tá acostumada com a hitbox do normal, acabou indo de base. Daí lembra que o Nex e o Xerife tinham sido os primeiros a voltar pro palhaço? A hitbox aumenta no Expert. Dessa vez o Nex assumiu a liderança. E o Xerife, bom, ele ainda tava no palhaço. Mas aqui o Nex foi ligeiro e evitou ficar tão perto do frango. E ele é o primeiro runner a derrotar o frango e chegar no tão temido dragão, o último boss da Ilha 2, ainda com 2 vidas sobrando. E a grande dificuldade do dragão é que já no normal é uma batalha muito tensa, já que é muito difícil ficar mirando nele constantemente. No Expert, a vida do dragão é bem maior. Então manter esses pulos constantes e ainda ficar desviando é o que complica muito essa luta. Mas como o Nex escolheu o tiro roxo, início do dragão ele tem certa vantagem aqui, já que ele não precisa ficar tão perto assim do dragão. Além do tiro dar bastante dano base. Enquanto o Nex estava suando na batalha do dragão, o porco e a Seraph ficam praticamente empatados na Baronesa. E o Xerife já tava montando um puxadinho no circo junto com o palhaço. Mas voltando pra liderança, o Nex finalmente chega na fase final do dragão. E com 2 de HP, ele tava com chances reais de ser o primeiro runner a ir pra Ilha 3. Mas logo nos primeiros movimentos da fase final, ele toma um dano. Ai, tomou um dano. Mais um hit aqui e ele perderia totalmente a liderança. Mas a sorte tava a favor do Nex, porque depois ele praticamente pisar na cabeça do dragão, ele dá dano suficiente. E depois de 20 minutos de desafio, ele é o primeiro a garantir um lugar no pódio. O que já dá um alívio enorme, já que ele passou a ilha mais difícil. E enquanto o Nex dá uma bela respirada entrando na Ilha 3, o porco, Seraph e Xerife continuam na disputa da Ilha 2. O porco já tinha vencido a Baronesa e partiu pra lutar com o pica-pau. A Seraph tava logo atrás, enfrentando a Baronesa. E o Xerife tá totalmente preso, não sabe o que passa na cabeça do palhaço agora, que no caso é o Xerife. Mas não era o fim pro nosso amigo Xerife, já que a Seraph tomou esse dano aqui e acabou também voltando pro palhaço. Enquanto o circo pegava fogo, o porco finalmente consegue chegar no dragão com 2 de vida. E aqui, a escolha da Charger dele brilhou. Ele decidiu utilizar o Charge, eu acho que é uma ótima estratégia, porque cada tiro do Charge dá bastante dano, dá 40 de dano, se eu não me engano, o que equivale a dano pra caramba, e ele só tem que se preocupar em mirar o tiro. Eu não sei as matemáticas de dano de Cuphead. Depois de manter a calma e focar em não tomar dano, o porco é o segundo runner a finalizar a Ilha 2, apenas 2 minutos depois do Nex, deixando a disputa bem tensa entre Seraph e Xerife e o palhaço. Mas deixando o palhaço de lado, Nex e porco já estavam percebendo os desafios da Ilha 3. Eu decidi usar a Obus aqui na terceira ilha, porque eu imaginei que era a ilha onde provavelmente os outros runners poderiam ficar presos. Então eu utilizei a Obus, que é a arma que eu tô mais acostumado, né, que a gente usa na speedrun, pra fazer com calma a terceira ilha e tentar não ficar preso nela. E faz sentido essa ideia de ficar preso, já que a Ilha 3 tem um chefe a mais do que as ilhas anteriores. Então, se eles estavam passando mal pra completar a Ilha 2, a Ilha 3 vai ser um desafio ainda mais difícil. A abelha por si só já é um começo bem complicado, já que ela tem a terceira fase muito chatinha, bem difícil não tomar dano. Tanto o Nex quanto o porco, assim que tomavam dano, já resetavam logo de cara. A execução inicial precisa ser perfeita. E apesar do rato, que vem logo na sequência, não ser assim tão mais difícil na dificuldade Expert, ele ainda é um boss que tem muita vida. Mas olha, até que os dois estavam conseguindo lidar bem. Sendo bem sincero, bem provável que o rato seja o boss mais fácil da Ilha 3. Mas logo na sequência, já dá pra ver o quanto a escolha de armas influencia nesse desafio. Já que durante o pirata, terceiro boss da ilha, o porco tinha que ficar pulando sem parar pra poder acertar o hitbox do capitão, que fica bem mais pra cima. Já que o tiro roxo não terá um super alcance vertical. Só que olhando pro Nex, dá pra ver o quão mais confortável ele tava de enfrentar esse mesmo boss. Eu escolhi o tiro verde, ele era um tiro bem safe, e o tiro azul eu escolhi porque na speedrun em si, eu uso a terceira ilha justamente no pirata e no trem fantasma. Mas enquanto o Nex estava amassando o pirata, o porco conseguiu um boss de vantagem, chegando no quarto boss da Ilha 3. E apesar dessa zicada forte do save manual... A sereia, na minha opinião, a sereia, ó, vou ser bem sério com você, tá? A sereia, pra mim, é um dos chefes mais fáceis desse jogo. Que você pode jogar de forma super arriscada, sem ter risco algum, né? Mas se o Nex...
Boa, Pra save. sereia um pouco, acabei de ver ali. O porco continuou e não perdeu a esperança. E olha só que legal essa Caraca, estratégia de save. usar o especial para evitar a petrificação. Bravo mas demais, né? usar Só o que as especial coisas pra vão ficando evitar cada vez essa piores. petrificação Já que é o robô, boa. que é o penúltimo boss dessa ilha, tem uma das sessões mais complicadas de não tomar Nossa, o dano. A robô primeira é fase insuportável. até que é bem tranquila, só demora um pouquinho pra acabar. Mas meu amigo, quando ele começa a rodar esse diamante, fica muito, Ele vai mas ficando muito muito chato. difícil mesmo de enxergar tudo que tá acontecendo. É muito tiro na tela. E como o porco chegou só com 1 de HP, o robô acabou cobrando ele. E cara, a live tava tão da hora que tinha até replay ao vivo pra mostrar exatamente o que tinha acontecido. E tudo isso graças ao Komari. Tá querendo que aumentar o nível da droga, sua live mano. ou então fazer um evento profissional ao vivo com muita qualidade e todo o suporte Que durante o verdade. evento? Entre em contato com o Komari que é sucesso. Esse cara tem anos de experiência profissional com transmissões, além de ser um speedrunner como todos nós. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição. Bora fazer seu sonho de ter uma live Que profissional legal. virar realidade. Com a morte do porco lá no robô, o Nex assume a liderança, enquanto a Seraph tá quase terminando o gênio. E Eu o tô xerife... apostando no Nex, mano. o xerife tá no palhaço. E o Nex consegue chegar no O boss xerife final tá da um ilha palhaço, mano. Elimina o cara 3, já, que mano. é a Sally, com Tenha apenas 1 misericórdia. de vida. E a Sally no Expert não é exatamente um problema. Ela fica difícil mesmo na fase final, que adiciona mais alguns raios não, na essa tela. mulher é Mas além de se chata. preocupar de desviar tudo, o Nex ainda tem que desviar da zica Não, do não é Sally. difícil. Mais eu sou chefe do chato Cuphead, mesmo. então o desafio é muito maior. Nossa, ele ficou do lado da mulher ali e não tomou dano. Meu Deus, que sorte. Que sorte. Ai, a zica! A zica! Caraca, mano, você, E mano, é falando muito em chegar com 1 de zicador. vida no último boss, a Seraph chegou só podendo tomar 1 hit do dragão, podendo eliminar o xerife que tava onde? No palhaço. Será que ela vai finalmente conseguir... O Dagrão, o bom é que, Não, ó, não fala que ela vai morrer, não. É, Meu não deu. Jesus De volta pro amado. palhaço. E depois de mais alguns minutos, o porco chega na Sally. E adivinha? Coitado com 1 de HP dos novamente. dois ali, Mas mano. aqui, pelo menos, ele teve uma vantagem a Tem mais do gente que o que tá no Nex. A terceiro vantagem que ele nível, tem é que o Tá finalizando o terceiro e o outro tá no tiro palhaço roxo ainda, dá bicho. muito dano. E como nas Vai ser primeiras fases eliminado. da Sally, ela fica relativamente parada, Não, é a chance do porco vai ser eliminado o último que chegar no checkpoint entre as ilhas. dá muito dano por segundo. Além Então, um disso, dos o tiro dois vai verde, levar, a segunda mas opção do não os porco, dois. ajuda bastante nessa parte aqui da Sally que ela fica voando. Daí é um pouquinho mais tranquilo de só se preocupar em desviar dos ataques, já que é só ir atirando e desviando ao mesmo tempo. E depois de uma batalha muito, mas muito tensa, e Porco Brabo é o primeiro a chegar no cassino. Tá garantido. Porco o porco Bravo tá no finalmente cassino. completa a Ilha 3, depois de 42 minutos de desafio. E agora ficou uma situação meio doida. O Não, ele tá porco no é trem. o primeiro runner a chegar no cassino, enquanto o Nex ainda tá na Ilha 3, e a Seraph e o xerife trem, na Nex Ilha tá 2. indo, né? Então nós temos dois cenários aqui. Ou a Seraph ou o xerife avançam pra Ilha 3, onde quem avançar acaba eliminando o outro, ou então temos um cenário bem inesperado. Se o Nex avançar pro cassino junto com o porco, isso significa que a gente vai ter uma E os dupla outros dois eliminação, vão de onde a Vasco. Seraph e o xerife vão rodar juntos. E o prêmio do terceiro lugar Aham. vai ser dividido pros finalistas. Agora eu fico pensando aqui quem ficou mais tenso com Ah, essa eliminação. situação. No exato momento que o porco foi pro Era, mas se o outro chegar no cassino também, eles vão ficar um mundo inteiro de diferença. Não adianta cassino, o continuar, Nex não. estava no Pirata, ou seja, na metade da Ilha 3, enquanto a Seraph estava na Baronesa, que é a metade da Ilha 2. Bom, Mas o agora xerife ela tá no- tava na luta interminável contra o palhaço. O Mano, ponto é, né? Tipo, você sair do palhaço pelo menos com 3 de vida, né? Desviar, nessa fase final é muito difícil desviar das bolas do beisebol. Mas Já enquanto errou. isso, o porco já começa o rodando. desafio do cassino. E pelas regras, agora ele precisa usar o próprio Cuphead, o que acaba tirando a invencibilidade do dash que a Cálice tem. Além disso, o HP inicial do a Chalice tem Cuphead é invencibilidade. 3 ao invés de 4. Aqui no cassino, nós temos um total de 12 Ih. chefes. O primeiro é o Trem Fantasma. E logo em sequência, os 9 mini-chefes do eu não sei por que esse trem fantasma, esse esqueleto, ele me lembra o Eustáquio do Coragem do Cão King Covarde. Dice. Daí vem o próprio King Dice e, por fim, o Devil. Pelo menos aqui o runner pode recuperar a vida depois Esse é o seu Estácio, só que morre. de 5 chefes, mas se morrer, ele volta pro início, lá no Trem Fantasma. E essa parte de recuperar a vida é um baita respiro, já que o runner sempre vai adicionar 3 de HP no total. A cara Se chegou dele de com 1 de cachorro, HP, idiota. ele sobe pra 4. Se chegou com 2, ele sobe pra 5. E assim por diante. Pelo menos, chegar no cassino bem isolado dos outros runners deu um alívio pro porco. Quando eu terminei a terceira Aham. ilha e eu vi que só tinha o Nex na terceira ilha ainda, eu fiquei mais calmo, mais tranquilo. Acho que isso me ajudou também a jogar melhor. Enquanto o porco ia se mano. acostumando com a tortura que seria tantos boss seguidos e a zica constante do save manual, Tem que se ligar com esse porque projeto do Dominó. Ele tá fazendo uso Muito brabo. Vai morrer.
Cara, sem manual não pode falar mais nada, não, pelo amor de Deus. Lá na Ilha 2, a Seraph tinha que ficar tanto de olho na Nossa possibilidade do senhora, xerife avançar ele pra tá- Ilha 3, quanto o Nex avançar pro cassino. E depois de já ter sofrido bastante na Ilha 2, ela finalmente chega no dragão, com 2 de HP e quase 1 hora de desafio. E essa, meus amigos, era a chance dela avançar e eliminar o Vai, xerife, que dessa Seraph, vez não pelo tava no amor de palhaço, tá bom? Deus. A gente tava assim, junto. Eu já sabia como que o pessoal tava. Inclusive, naquela pressão de, tipo, Não, poder ser desculpa pelo eliminada xerife, mas logo, caramba, logo. mano. E esse foi o momento tenso da live. Não dá, Será que ué. a Seraph vai conseguir eliminar o xerife finalmente? Vamos puxar porque é agora, chat. É agora. Tá na última fase do dragão. Vamos ver se a Seraph vai conseguir dar nocaute no xerife. Nocaute! É isso aí, manual! É isso Eu acho que aí, o importante xerife. mesmo Sinto é só muito. jogar, se divertir, né? O mais importante. E agora, depois de muito tempo, Jogar pra o se Nex divertir, agora tem sim, a pressão. claro. Mas a diferença entre vocês, né, dois dos jogadores tava muito alto. Como assim chovendo? Não tô vendo nada daqui? Oxi. De ser Tá bom. eliminado, caso a Seraph fizesse uma Ilha 3 bem rápido. Agora o Nex tem 2 formas de ser eliminado do desafio. A Seraph pode acabar passando ele e ir pro cassino, ou então o porco vencendo o cassino, dando mais uma vez uma dupla eliminação. Falando em porco, vamos dar uma olhada nas armas finais dele. Desde o começo eu já sabia que ele ia utilizar a Bacamarte na última parte, porque ela tem o melhor DPS, né? Eu queria terminar o Sim, Devil o ela mais rápido sempre possível. E eu Convergente também, porque na primeira parte do Tem Fantasma, você consegue destruir todos os olhos usando ela, então a primeira fase fica bem fácil de utilizar. E também minha outra opção seria o tiro certo, que eu acho essa arma muito ruim, por isso que eu acabei não utilizando ela também. Mano, eu realmente nunca tinha é bem visto o efetivo aqui especial no dessa Tem arma. Eu Fantasma nunca mesmo. usei O ela problema tanto aqui tempo assim. é que essa arma não dá lá muito dano. Então a luta com cada boss acaba ficando bem maior do que ele tá acostumado. Isso ainda fica pior Talvez quando não, um dos 3 calma. tiros acaba nem acertando, diminuindo ainda mais o dano. Mas o porco foi conseguindo uma boa run. Ah, e uma coisa mais tranquila do cassino é que depois do Trem Fantasma vem uma sequência de mini-chefes do King Dice. E esses chefes não Sim, morrem eles tão são rápido, bobos. mas também não tem uma variação muito grande de ataques. Então fica um pouco mais tranquilo de entender o padrão. Tipo as bebidas, que repetem esse padrão pra lançar a azeitona, atacar a bebida por cima e derrubar a bebida por baixo. E sempre repetem isso. As fichas de poker Sim. também só tem esse padrão de deixar um espaço pequeno pra passar. Mas aqui é bem mais difícil de não tomar dano. Tanto que o porco acaba tomando um hit e ficando só com 2 de HP. O charuto tem esse padrão de soltar essas chamas Logo e trocar de aquele ali eu lugar. acho Daí mais fica uma fácil. luta de resistência mesmo. E dando os tiros quando possível. E o último mini boss antes de recuperar a vida é o Dominó. E ele já tem um padrão um pouco mais chatinho de desviar, por conta desses espinhos que aparecem de forma bem aleatória. É bem difícil passar daqui sem perder pelo menos 1 de HP. Mas como o porco chegou aqui com 2 de HP, e mesmo tomando um dano, ele conseguiu finalizar o Dominó e chegar na recarga de vida, tendo quase de HP pra continuar. Só que agora, meus amigos, os próximos 5 mini Agora boss mandou. são bem chatinhos. O coelho é praticamente o pior coelho é deles, chato, com esse padrão o coelho é horrível de chato. prever. Tanto que o porco usa um pixel específico pra desviar entre os espaços. Mas isso tem uma chance grande de dar errado. E mais uma vez, o Caraca! porco ainda tem que se preocupar com a zica do save manual. Essa arma pra esse coelho é muito boa. Ai, caramba, toda vez que eu falo de alguém que tá indo bem, a pessoa toma dano. Eu acho que eu tenho. Ai, meu Deus! Porco! Ô, porco! Agora ficou tenso, porque ele precisa Pô, passar por mano. 4 mini-boss com apenas 2 de Com vida. 2 de Qualquer HP. vacilo, ele estaria muito próximo de voltar lá pro Trem Fantasma. Bom, depois do coelho, vem o cavalo. Nossa, voltar E pra pro falar a trem, verdade, o que é mais difícil aqui é conseguir enxergar mesmo. Tudo por conta desses galhos que ficam passando na frente da tela. Horrível demais. E o porco Verdade, consegue passar cara. numa boa. Na muito bailarina é que as injusto. coisas complicam. Não por conta da dificuldade em si, mas por mais uma zica manual. E essa bailarina, eu vou falar. Sério? Cara, eu não vou falar mais nada não, sério. Eu ia falar aqui que ela era um respiro nesses chefes, só que o porco inventou um jeito de tomar dano pra ela. Agora pro porco, era tudo ou Pelo nada. amor de Só Deus, mais cara. 1 de HP pra passar da bailarina e mais 2 mini-boss. Bom, da bailarina ele consegue avançar sem mais danos. E por sorte, a bola 8 é um chefe bem tranquilo, já que o porco tá usando também Sim, o tiro vermelho, sim. que dá muito dano. E como a bola 8 fica paradinha no centro, é só se preocupar em dar dano e desviar desse dado laranja aqui, que é o único dado que de fato ataca esse pixel do centro. Ufa, mas agora vem a verdadeira tortura. Certo. Enfrentar o mamaco. E eu O macaco, meu Deus. vou falar, hein? O save lançou a frase que com certeza seria mais uma zica. Imagina só, você tá numa run muito boa, você tá ali faltando 3 chefes pra ganhar o maior prêmio aí do Turbo Knockout e tu perde no mamaco. Na moral.
E o chato dessa luta é ficar jogando um jogo da memória enquanto o macaco fica indo pra lá e pra cá. Mas o porco aguentou firme durante mais de 2 minutos e conseguiu chegar em mais um ponto de recarga de vida. E agora Nossa, era um cara, momento o porco tá bem mandando muito. importante, já que o porco tava apenas a 2 chefes de eliminar o Nex e a Seraph, que estavam ainda na Ilha 3. Com a recarga, o porco tem 4 de vida pra enfrentar os 2 chefes finais do cassino. Partindo pro King Dice, o maior desafio aqui é pular entre as cartas rosas enquanto dá dano. Mas isso Nossa, pelo é menos é muito algo já chato. usado nas speedruns, principalmente usando o tiro vermelho. O problema é que no Expert a velocidade das cartas fica muito mais alta, e o padrão das cartas rosas fica bem mais chatinho. E isso fez com que o porco tomasse um dano. Mas logo na sequência, É ele muito consegue chato derrotar isso, o King mano. Dice, chegando no boss final com 3 de HP. Só que aqui, meus amigos, é o verdadeiro inferno. Literalmente. Agora... Pô, e se você não deu joinha até agora, meu amigo, já aperta o Já turbo dei, e sim. manda boas energias pro O joinha. porcão. O problema do Devil é que Vem todas as fácil. fases dele são problemáticas. Tem os ataques dele e dos diabretes passando o tempo todo. E cara, o porco deu muito azar aqui, Sim. porque ele pegou o padrão mais problemático possível, que é esse círculo de fogo azul. Problemas. Ai, pegou um padrão difícil. Nossa, conseguiu desviar. Ai, caramba! No segundo dash ele acabou tomando dano. O porco agora que só tem 1 de vida. Nossa, cara. Um de vida pra Com fazer um de final vida. ali vai ser complicado, fica com pouco espaço. E aqui, meus amigos, começou a ficar Com 1 de tenso vida, até demais. cara. Ele tinha apenas 1 de HP e restava ainda metade da vida do boss. Mas o porco, ele não desistiu. As Como que fases você no sabe que solo já falta são difíceis, vida? mas o subterrâneo do Devil é muito pior. Tem muita coisa na tela ao mesmo tempo. O runner tem que ficar desviando e dando Tem. dano ao mesmo tempo é bizarro de complicado. O porco vai aproveitando cada momento que pode pra usar o especial no olho do chefe, pra maximizar o dano. E lembrando, tudo isso com apenas 1 de HP. E apesar de tanta Cara, coisa na tela, esse cara o vai ganhar porco até com que vai 1 de lidando HP. bem. E parece que o desafio impossível não é tão impossível assim. E finalmente, nós vamos ter o campeão do desafio. Ele vai acabar tomando bastante dano. O porco tá mandando. Nossa, ele quase chegou na fase final. O que aconteceu ali? Ele tentou dar um especial. O problema é que quando você usa especial em Cuphead, a sua movimentação no ar fica travada. E aí a ficha bateu nele e acabou ceifando a tentativa. Dá pra imaginar que chegar tão perto da vitória e voltar pro começo do cassino abala bastante o psicológico. Afinal, já era mais de 1 hora de desafio. Eu acabei calculando mal o dano que eu já tinha dado no Devil. Eu achei que eu ia conseguir finalizar ele antes de tomar o último dano, mas acabei vacilando e morri. Nessa hora eu fiquei um pouco nervoso, tava checando as outras telas pra ver onde é que o povo tava. Mas a tristeza de uns é a felicidade de outro. E essa escorregada no finalzinho era a esperança que o Nex e a Seraph precisavam. E depois de mais de 1 hora e 10 de Nossa, desafio, bicho. até eu comecei a absorver a zica do save manual. Vamos dar uma olhada então na Seraph aqui, que agora tá no destaque. Nossa, Tá save manual, você não pode falar lutando mais não, contra velho. o Doutor Robô. Ai, Cara, foi falar. ó Dessa a vez zica. fui eu, perdão. Ó a zica. Save, fui eu. Ó a zica. E Agora olha, meu foi amigo, você. temos que bater palma pros runners aqui. Porque depois de 1 hora e 40 minutos de desafio, eles ainda não tinham perdido a sanidade. Quer dizer, eu acho que não, né? Eu e eu tenho acho. que ressaltar aqui, eles estão jogando esse tempo todo no Expert. Provavelmente, eles nem piscavam durante as lutas. São guerreiros demais. Sim. Mas nós do Botão Turbo tínhamos criado uma regra de ouro. Se os runners não conseguissem vencer o desafio em até 2 horas, todos seriam eliminados ao mesmo tempo. Sem choro. Mas depois de muitas tentativas, uma esperança surge para 2 jogadores ao mesmo tempo. Nex finalmente chega na Sally, boss final da Ilha 3, com 2 de HP, ao mesmo tempo que o porco chega no macaco, também com 2 de vida, tendo mais uma chance de lutar contra o King Dice e o Devil. E depois de Sim. vencer o mamaco, dessa vez ele ia recarregar a vida e ficar com 5 de HP. E eles tinham 20 minutos pra tentar qualquer coisa antes do fim do desafio. O porco tava indo benzão contra o King Dice, até que ele pegou um padrão meio estranho das cartas e acabou tomando dano. Não, eu evitaria ao máximo arriscar. Ai, caramba, eu acho que ele esqueceu que tinha um dash ali. Mas isso não abalou ele, já que pela primeira vez ele vai chegar no boss final com 4 de HP, 1 a mais do que da última vez. 4 de Novamente, HP tá bom, ele véi. vai repetir a luta final e ficar a 1 passo da vitória do desafio. Enquanto o porco respirava pra luta final, o Nex estava na fase final da série. E depois de uma luta muito limpa, o Nex finalmente avança pro cassino. Ah, tá, que susto. E falar Então, nisso, Seraph foi de Nex base, né? avançou e mandou-lhe Seraph de nocaute. Eu não fiquei tão triste por ter sido eliminada. Eu fiquei até bem contente. A ilha real parecia meio perigosa demais pra minha pessoinha. A esperança do Nex agora era o porco acabar morrendo pro Devil. Daí, então- ele teria a chance de disputar de igual pra igual, com ambos começando no Sim. trem fantasma. Mas enquanto o Nex escolhia suas armas, todo mundo voltou sua atenção pro porco. Dá pra imaginar o quão tenso ele tava, mas a sorte sorriu pra ele.
dele, já que ele não pegou novamente o padrão do Círculo de Fogo azul, pegando esse outro padrão aqui, que é um pouco mais simples de desviar, mas ainda tava bem difícil de não tomar um hit. A primeira fase tava concluída, mas assim que chegou na fase 2, o porco deu uma vacilada imensa tentando dar esse parry na bomba. O porco tem a chance de fazer o Nex nem jogar, né? Vamos ver. Meu Deus, cara, o porco errou todos os parries na bomba. Nossa senhora. E agora, ele Você só é muito tem zicão, 3 de HP. Cara, eu tô nervoso só de pensar como tava a Jesus. cabeça dele. Depois de mais alguns tiros, mais uma fase do Devil concluída. Agora, ele chega exatamente na parte onde ele morreu da última vez. Dá pra ver que ele toma bem mais cuidado com as fichas, já que foram elas que estragaram sua última tentativa. Só que aí... Com esses especiais, vai tomar dano pra ficha. Nossa, ele deu um azar, velho. 2 de HP. Mas era a hora da fase final. Mas E 2 de ele HP, decide tá simplesmente bom. arriscar tudo. O porco tá na situação final, ele tá arriscando tudo. Sacrifica mais 1 de HP pra dar o máximo de dano que ele consegue. Até que... Bora, calma! Foi! Depois de 1 hora e 55 minutos, faltando exato Nossa, faltando 5 minutos. 5 Oi, Lin, minutos tudo pro fim bom? Tô vendo 5 speedrunners enfrentando um mod impossível de do Cuphead. desafio, o Porco Brabo finaliza o Devil e ganha o desafio Turbo Knockout de Cuphead. No final das contas, eu consegui Faltando finalizar. Eu fiquei bem 5 satisfeito com o meu minutos. resultado, né? Porque eu realmente não esperava ganhar. Mas acho que a experiência, quase 3.000 horas de jogo, jogou ao meu favor aqui. Cara, eu não sei vocês, Quase 3.000 horas de jogo. Quase 3.000 horas de jogo. Quase 3.000 freaking horas de jogo. mas o tanto de reviravolta que teve nesse desafio, eu saí até tremendo depois da narração. Se você achou Cara, o save manual zicou absolutamente tudo nessa competição, velho. essa ideia da live boa, comenta aí Legal? pra gente qual o próximo jogo e desafio pros speedrunners você quer ver aqui no canal. Foi show demais, rapaziada. Queria muito agradecer ao Andy, Tá, torci pelo Nex, Xerife, mas... Seraph, Vamos lá, Nex e Porco Brabo por terem aceitado participar do desafio. E se você gosta de speedruns de Cuphead, pode entrar lá no Discord Não exatamente, ele tá no... Ele tinha entrado no cassino. da Cuphead Brasil, que Eu fiquei sabendo que minha professora de inglês gosta de Jasmine Hotel e o personagem favorito dela é o Vox. Oxi. vai encontrar só speedrunners de qualidade. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou, lembre-se, aperta o turbo e vem correr com a gente. Gostei, achei bem legal isso aqui. É um ótimo vídeo, viu? Parabéns a todos os envolvidos. Eu sinto muito o Andy por ter ficado em último, mas o Zika manual é real. Eu tentei, valeu pelo convite. Uma fofinha, mas nossa senhora. O save manual destruindo todas as runs ao mesmo tempo foi intancável, bicho. Ele foi longe. Mas enfim, eu não consigo gostar do Vox, porque ele não é um cara que tem talento. Ele só é um cara que pisou na cabeça de todo mundo pra subir. E aí ele simplesmente não conseguiu usar nem isso a favor dele, porque ele é arrogante demais, achando que ele merece uma coisa que ele nunca conseguiu conquistar. Eu acho ele um saco. Mas o único motivo pelo qual ele ganhou destaque na segunda temporada foi porque a Vivzi quis dar espaço pra ele aparecer, então ela nerfou o Alastor. Mas às vezes você não... o que nós vemos agora? Acho que isso aqui.